Atos capítulo 19, quem encontrou diga amém. Quem não achou diga misericórdia. Onde é que você está procurando, irmão? Atos dos Apóstolos capítulo 19. Um pouquinho mais baixinho o teclado, tá lindo, só um pouquinho mais baixinho. Estou muito feliz em poder ver todos aqui. E essa noite eu vou deixar Jesus me usar, porque eu estou com raiva de Satanás. Ele anda dando tanto trabalho que eu estou tendo que fazer hora extra para pregar. Não sobra tempo para fazer a barba. Com barba ou sem barba, glória a Deus nessa noite, né? Pois bem, deixa eu já dar um aviso que eu não sou besta. Estou aprendendo com o bispo isso aqui. Ele é esperto. 19 verso 1 está escrito assim: E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que pois fostes batizados? E responderam: No batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Fecha a Bíblia, coloque na cadeira, coloque aí no chão, coloque do seu lado. Pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, venha pegar na minha mão aqui. Tô brincando. Pegue na mão do seu irmão, aperta com carinho até ele falar ai. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Sonoplasta, não me deixe sem som, estava melhor. Me dê um pouquinho mais de som aqui e me dê bastante som para eu poder pregar com graça. Feche seus olhos. Tecladista, continue tocando. Pai, eu te exalto. Sempre é um grande prazer estar aqui na missão. Mas na madrugada, Senhor, tem um quê de coisa boa melhor. Porque na madrugada só vem a nata, Pai. Só vem aqueles que sabem que na madrugada a fila é menor. Só vem aqueles que têm coragem de enfrentar o inferno cara a cara. Por isso mesmo eu quero agora lhe fazer 2 pedidos que costumeiramente faço. O primeiro pedido é esse: se porventura algum demônio desavisado saiu do inferno, viu esse ajuntamento de gente aqui, pensou que era um baile e se aproximou de perto, escutou a música que os irmãos cantaram agora há pouco e pensou que era um pagode normal, eu vou dar a estes demônios 5 segundos para sair desse baile. Porque se não saírem daqui, serão alvejados pela glória do Senhor, que já está descendo sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito contigo no céu, gostaria que o Senhor abrisse as portas do palácio sobre a missão mundial Graça e Paz agora. Envia do céu para cá, Senhor, uma comitiva alada de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Eu quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 serafins lá na entrada deste lugar, guardando a saída e a chegada dos santos. Quero 4 serafins na nave dessa igreja, que eles comecem a sobrevoar e a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. Emantorou Banagassara Gaché Ramandarassuria Mandagarabadashéria Torovia Nastei Kiribiobashi Amasagai Tarai Enturioma Nagashai Barabia Suri Andrei Goreiras Amperebeso Benegereshitara Karasamanara Chomana Trevanara Gasuria Manash Preambelele Suria Nagashi. Aleluia. Amém. Amém e amém. Antes de se assentar, segura um pouquinho. Eu gostaria de ter aqui do meu lado
Pastor Jabes e o bispo Paulo Moura. Venham cá os dois. Fiquem aqui na minha frente. Isso. Pastor Jabes, abraça ele. Bispo, abraça ele. Não, só assim, só de lado. Coloque a mão no ombro dele. Isso. Fecha os olhos. Merman Torobiash na Karagasteri Ibioraba. Teloim Teloman. Percriblos Momberechiha Paraganato. Filhos, meus ungidos, vamos conversar. Eu abri um compartimento do céu sobre a cidade de São Paulo. Tenho preparado o maior mover da história nesta capital. E os meus olhos sondaram esta terra de norte a sul, de leste a oeste. Encontrei muitos, mas poucos com a coragem, com a fibra e com a audácia de vocês dois. Falo diante do público. E muitos ouvirão o eco desta palavra, que coloquei na mão dos dois a chave do avivamento para esta cidade. Trago sobre esta cidade um abalo sísmico espiritual e coloco na mão dos dois essa autoridade. Aqueles que se levantarem contra os dois verão a morte mais cedo. Aqueles que se levantarem com calúnias, vou eu travar os lábios deles. Aqueles que se unirem a vós serão usados como tição de fogo. Haverá o maior mover do meu espírito nessa terra, e para isso eu derramo sobre os dois agora uma unção de renovo para estarem preparados para este dia. Recebam da minha glória. Já Xandará Sondará. Amém? Os que podem, tomem assento. Eu não vim aqui brincar de culto, vim aqui sentir Deus e ser um canal de bênção para a sua vida. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga: aperte o cinto, porque até às 7 da manhã tem tempo para ouvir a palavra. Amém? Glórias a Deus. Um pouquinho mais baixinho o som do teclado e toca até às 7 da manhã para mim, ok? Combinado? Pois bem. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, ao abrir a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a minha alma quer navegar na presença de Deus. Os meus olhos querem voltar a visualizar o passado. Os meus ouvidos desejam ouvir as profecias antigas se cumprirem, e o meu coração quer ser aquecido pela presença do Espírito. Quantos gostariam de nessa noite ter uma experiência sobre-humana de Deus na sua vida? Levante a mão, levante e deixe-me ver. Então grite e diga: Deus, eu quero que venha completo então. Então ouça. Ao abrir a minha Bíblia em Atos 19, eu vejo um novo tempo se abrindo na vida da igreja neotestamentária. Da igreja que não estava ainda decadente, mas estava em ascensão. Essa igreja só estava em ascensão porque os homens que estavam na frente delas eram homens que não tinham corrupção. Eram homens corajosos, íntegros, cheios de vida, cheios de coragem, de amor, apaixonados por Cristo, apaixonados pela obra que eles haviam abraçado. Em Atos 19 eu tenho um vislumbre de uma coisa linda. A igreja de Cristo estava reunida agora na terceira maior cidade da Grécia Antiga. Estavam ali fazendo um culto ao Deus dos céus. Estavam ali em um congresso, não ecumênico, mas um congresso evangélico naquela época. Por certo, este período dessa festa se deu no dia que eles tinham como sendo o dia de Pentecostes, que uma vez por ano a igreja já se reunia. Ajuntamento de povo não é coisa de renovação. Sempre houve, sempre a igreja teve um momento especial, se reunindo para ouvir as mais profundas e belas palavras. Isso aqui era uma conferência bíblica. Era uma conferência bíblica em Corinto. E eu quero que você imagine comigo como era aquela conferência bíblica. Imagine você participar de um congresso
onde de manhãzinha você ouviria uma palavra do pastor Pedro, no segundo horário uma palavra do pastor João, depois do almoço ouvir Paulo nos trazer 4 horas de mensagem escatológica. Devia ser demais. Se vocês conseguem ficar aqui em pleno século 21 até as tantas da madrugada para ouvir um pregador meio louco, com a voz parecendo de taquara rachada, imagine a alegria estar naquele dia. Imagine ver Pedro recebeu a unção de João Batista. Imagina Pedro pregando aos crentes no primeiro horário da manhã e dizendo assim: e os céus que agora existem não mais existirão, porque passarão com estrépito e grande trovão, porque o dia do Senhor se aproxima. Santificai-vos, preparai a vossa alma, não podem mais viver uma vida dissoluta e em pecado. Depois do primeiro horário, os crentes, todo mundo com o olho estatalado, coração querendo sair pela boca, e na sequência chega o irmão João dizendo: amados, Pedro falou a verdade, só esqueceu de dizer um detalhe, que se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Dá para ir almoçar mais tranquilo. Chegamos agora no segundo período da tarde, Dalvan. E quem é que está pregando? Paulo André. Lá estava Paulo olhando para os irmãos dizendo: hoje eu quero falar sobre escatologia bíblica, porque nem todos dormiremos, porque nem todos morreremos, porque o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, romperá o céu, e de repente uma trombeta vai tocar, voz de arcanjo e alarido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor, para sempre estaremos com eles nos ares. Depois de 4 horas de palavra profética, sai todo mundo para um rápido banho, para um jantar, e à noite o coração já estava preparado. E quem é que vem pregar? O irmão Apolo, o mais eloquente dos pregadores, aquele que pregava uma metralhadora humana. E eu imagino Apolo dizendo: eu quero falar para vocês que o Cristo que eu sirvo é mais do que homem, é mais do que mulher, é mais do que animal. Ele é eterno, é poderoso, ele tem a palavra que vem, a palavra que vai, a palavra que levanta, a palavra que derruba, a palavra que restaura. Ele tem autoridade contra os demônios. E eu imagino um bando de demônios arrumando as malas e fugindo de Corinto, porque não dá para ficar num lugar onde está cheio de homens e mulheres revestidos da autoridade e na graça divina. Por que é que eu escolhi este texto? Porque a noite deste dia está muito parecido com aquele culto. Aqui nós temos profetas, aqui nós temos levitas, e eu tenho certeza que os terreiros de macumba mais próximos aqui de Santo Amaro fecharam a porta. Deve ter um monte de gente nas encruzilhadas pedindo para demônio descer, e os demônios dizem: não dá para descer, tem muito fogo nesse bairro hoje nós estamos de greve. E eu quero profetizar de olhos abertos que vai chegar um tempo na capital paulista que não vai sobrar demônio nem para descer em terreiro de macumba, porque cada crente desse vai sair daqui com uma tocha de fogo nos lábios para engrandecer essa cidade. Para isso Deus o chamou. Quem concorda e acredita nisso, jogue a mão para cima e glorifica. Cutuca o irmão e diz: é demais esse negócio. Mas vamos terminando. De repente termina a conferência, é crente arrebatado para lá, é crente saindo conversando com a parede de cá, é crente profetizando, brincando de ciranda, cirandinha, marchando igual soldado, fazendo aviãozinho, e ninguém se escandalizava porque era o poder de Deus em manifestação. Os crentes estão indo para um canto, reúne-se a cúpula pastoral e todo mundo diz: pastor Paulo, o senhor não vai precisar pregar mais, porque nós vamos dar para o senhor uma casa no campo, vamos dar para o senhor um rancho, o senhor já pregou bastante, já plantou igreja na Ásia toda, está na hora do senhor descansar. Então Paulo começa a reclamar, e ele começa a dizer: ai. E todo mundo começa a perguntar: onde é que está doendo? Por que o apóstolo, o mestre das missões, está falando ai? E de repente ele grita um ai mais profundo: ai. E alguém pergunta: será que é dor na cabeça? E ele vai mais profundo: ai. E alguém pergunta: será que é dor no estômago? Ele diz: não, gente, ai de mim, se não pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico maravilhado, eu me empolgo com a vida do apóstolo Paulo, homem íntegro, homem de visão, homem de um ministério eloquente, de um ministério coerente, de um ministério invejável no bom sentido da palavra. Imagino ele, um grande pequeno homem de Deus. Diz a história que Paulo era muito parecido com alguns que estão aqui dentro. Ele tinha 1,5 metro de altura,
altura, era calvo, gordinho, a barriga não deve ter sido ele que começou com essa história de pastor ter barriga parecendo um cemitério de frango. Imagino ele baixinho, careca, meio cego do olho e manco de uma perna, porque diz a história que ele tinha problema nas vistas, por isso ele disse a uma igreja: se vocês pudessem, arrancariam seus olhos e me dariam. Outros dizem que o seu espinho na carne era porque ele tinha um problema na perna. Bom, eu não sei como era este homem. Eu sei que o estereótipo dele, para nós que somos humanos, não era muito atraente. Poucas moças e mulheres aqui queriam namorar ele se estivesse existente aqui e fosse solteiro. Somente aquelas que estão desesperadas, aquelas que estão na oração de Jesus: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas lá está ele. Está ele dizendo: irmãos, não dá, eu já gastei a minha vida, eu já não tenho, o meu corpo é marcado pelas cicatrizes do Evangelho, eu já fiz bastante coisa para o reino e não dá para recuar. Quem começa a andar com Cristo, amado, tem que entender que a caminhada, a passagem é só de ida, não dá para voltar mais. Quem voltar é covarde, Deus não tem pacto com covarde. Quem lançou a mão no arado não pode olhar para o tempo, senão não vai conseguir ceifar. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que os antepassados nossos começaram nessa cidade, nós vamos terminar de cabeça erguida. Profetizo que vamos tomar posse dessa terra, vamos tomar posse da favela até a zona sul, vamos tomar posse dos bancos aos lugares mais pobres, porque o melhor da terra Deus deu para o seu povo. Só quem acredita nisso, rasga o peito e dá um glória. Mas lá está ele, dizendo: não dá, eu tenho que ir, eu tenho que pregar. Ele vai para o quarto orar e na noite ele começa a dizer: Deus, para onde tu quer que eu vá? E o Senhor diz para ele: Paulo, está preparado? Estou sim, Senhor. Para onde é que tu queres que eu vá pregar o Evangelho? E o Senhor diz para ele: Éfeso. O coração de Paulo trepida no peito, as pernas bambeiam, e aí imagina ele gaguejando, dizendo: o senhor tem certeza? Porque eu já estive lá uma vez e saí de lá escorraçado. Paulo esteve uma vez em Éfeso e teve que sair corrido de lá porque quiseram matar ele. Ele dizia assim: é para lá mesmo? Eu imagino Paulo dizendo: chegou o meu fim. São os meus últimos dias, Deus quer me mandar lá para eu morrer dentro daquele lugar. Mas, se é Deus mandando, vamos obedecer. Imagino Paulo acordando de manhãzinha, tomando um navio e subindo as cidades mais altas. E quando ele chega bem próximo à cidade de Éfeso, ele começa a visualizar a oponência daquela cidade. Começa a imaginar a estrutura financeira daquela cidade, porque Éfeso era um centro comercial do mundo antigo. Há quem diga que havia naquele lugar grandes empresas de madeira, grandes empresas no setor de pedras. Usavam pedras já para decoração de palácios, usavam pedras para fazerem suas imagens. E o comércio ali era muito abastado. E de repente Paulo chega numa cidade estruturada, uma cidade que qualquer governante gostaria de ter a oportunidade de administrá-la. Imagine você morar em uma cidade que não tinha nenhum tipo de problema com infraestrutura. Imagine você habitar numa cidade que tinha mais casas do que gente para morar lá. Não bastasse a cidade ser estruturada financeiramente, a cidade era uma cidade cosmopolita. O que era uma cidade cosmopolita, pastor Marco? Ela não era uma pequenina cidade, ela era uma megalópole de quase 1 milhão de habitantes. Pessoas do mundo inteiro vinham habitar em Éfeso, do mundo antigo, é claro, vinham para Éfeso para tentarem a vida e acabavam se dar bem. Escritos antigos dizem que quando chegava algum tipo de mendigo na cidade de Éfeso, o prefeito da cidade mandava chamar num centro social, dava àquela pessoa um dinheiro para que ela saísse da cidade, para não macular a imagem do poderio que havia naquele lugar. Não bastassem serem poderosos financeiramente, conta a história que aqueles que moravam em Éfeso, os efesianos, eram um dos povos mais lindos do mundo antigo. Eles adotaram para si os conhecimentos helênicos. Eles visualizavam para si a beleza dos deuses gregos. Eles acreditavam em mitologia. E aquelas mulheres que habitavam aquele lugar eram seguidoras de Artemis, eram seguidoras de Diana. Os homens eram seguidores de Apolo, de Júpiter, de pseudos deuses que habitavam aquele mundo antigo, deuses que além de serem poderosos em poderes metafísicos, eram belos. Quando você ouve alguém dizer assim: nossa, aquele homem tem uma beleza de um deus grego, é porque a beleza grega era a beleza mais atribuída e mais desejada de todo o mundo antigo. Agora eu quero que você imagine Paulo aportando no porto, lá vem ele com a sua mochilinha nas costas, gigante, 1,5 metro de altura, careca, gordo,
meio caolho, mancando uma perna, com a sacolinha na mão. Lembra daqueles filminhos que pegavam uma madeira com a sacolinha na mão? Lá vem Paulo, andando dentro da cidade de Éfeso, sai do porto, começa a conhecer a cidade e vai passando perto dele aqueles homens belos da cidade de Éfeso. Uma mistura assim de Arnold Schwarzenegger com Leonardo DiCaprio. Misericórdia, Jesus não deixa a irmã pecar não, pai. Em contrapartida, do outro lado, lá vem aquelas mulheres, uma mistura de Sharon Stone com Naomi Campbell. Aquela coisa formosa, de se encher os olhos. Assim eram os homens e mulheres naquele lugar. Já havia naquele lugar o que nós chamamos hoje de fisiculturismo, ou seja, academias em que os homens iam malhar os seus bíceps e as mulheres iam tornear o seu corpo. E eles lutavam por essa beleza exterior, porque eles já eram prósperos financeiramente. Eles já tinham deuses para quem eles olhavam e adoravam. Agora, a beleza física era um detalhe importante. Quero que você imagine agora, vindo do lado de cada rua, aqueles homens gigantescos, 1,80 m, 1,90 m, olhos verdes, cabelos lisos, aquelas roupas parecendo verdadeiramente semideuses gregos. Vem aquelas mulheres perfumadas, belas, com aquela pele bonita, não parecendo essas barangas que nós temos hoje em dia, não. Aquela coisa perfeita. E em contrapartida, na rua do lado, na rua oposta, lá vem o herói de Deus. Baixinho, manca de uma perna, gordinho, caolho. As mulheres olhavam para ele, é que eles não conheciam a filosofia cristã. Senão as mulheres iam orar e iam fazer o nome do Pai e dizer cruz credo. Os homens olhavam e se acotovelavam e diziam assim: olha, se você não for bondoso, se você não der uma oferta ao Deus Júpiter, ele vai pesar a mão em ti e você vai ficar igual aquele homem que está ali. Eu imagino os homens procurando a madeira, dizendo: Deus me livre e guarde. Todo mundo olhava para ele. Eu imagino as mulheres fazendo comentários tristes, dizendo: olha lá, aquilo ali, na outra vida, deve ter sido um pecador desgraçado. Então os deuses agora fizeram dele essa coisa mal feita. Eu imagino todo mundo na terra olhando para ele, desdenhando, olhando para ele, falando coisas, pensando coisas, e enquanto na terra ninguém dava bola para ele, lá no céu, debruçado na janela, estava o pai dele olhando: tu és o meu herói, vai lá. Os homens olham para a aparência física e Deus dizendo: eu olho para aquilo que você tem por dentro. A terra pode comer a sua carne, mas não pode derreter o seu espírito. E quando Deus olha do céu para cá, Deus não olha para aquilo que somos exteriormente falando. Ainda bem que é assim. Se a salvação fosse pela beleza, eu e mais uns 300 aqui dentro eram os últimos da fila. Ainda bem que a salvação não é por aquilo que somos por fora, mas por aquilo que temos por dentro. A glória e a graça. Se lá no céu Deus olhava, os anjos faziam torcida, o Espírito Santo se movia dentro dele, Jesus lá no céu parava para observar a vida deste pequeno homem, lá nas profundezas do inferno ele também era conhecido. E lá nas profundezas do inferno, como o diabo não é onisciente como Deus não precisa que ninguém mande recado para ele. Ele sabe sobre tudo, em todos os momentos, em todos os lugares. Acredite você ou não, já o diabo é diferente. Como ele não sabe nada do futuro, ele tem que ter um monte de assédio, um monte de demônio para ir comentar com ele o que está acontecendo. E eu imagino agora vindo em leva, demônios descendo da cidade de Éfeso, entrando nas profundezas, dizendo: olha, Satanás, eu acho que chegou o nosso fim em Éfeso. Por quê? Porque entrou um homem lá dentro agora da cidade. Ele é baixinho, 1,5 m, careca, é feio, mas quando a gente olha para ele, a gente não vê o que ele tem por fora. A gente só vê aqueles 2 guardião com espada na mão do lado dele. Só tem anjo. Ele põe um pé aqui e os anjos colocam o pé atrás dele. Que negócio é esse? Você imagina o Satanás dizendo: vamos preparar e vamos roubar um número maior de almas possíveis, porque onde esse homem coloca a planta do pé dele, Deus dá para ele de presente. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nessa noite Deus está olhando para você e contando com a sua vida. Para Deus essa noite não importa o tamanho do seu anel de formatura. Para Deus não importa se você é estudado em escolas de teologia ou não. Para Deus não importa se você é de uma grande ou pequenina igreja. Deus importa com aquilo que a sua alma deseja. Porque o Espírito me disse enquanto eu vinha para cá, que pessoas vão sair daqui hoje para o apogeu da glória de Deus.
O que é isso? Vou explicar. Pessoas vão sair daqui hoje, entraram no anonimato, e daqui a pouco tempo você vai ver eles explodirem diante dessa terra, porque por onde passarem, uma bomba atômica espiritual vai passar junto com eles. Deus vai levantar a sua vida. Deus está olhando nesta noite para esta igreja, e o desejo dele é que essa igreja tome posse de todas as terras. O desejo de Deus é que esta grande megalópole chamada capital paulista, São Paulo, venha se curvar diante dele. Mas esta terra só pode se curvar diante dele se fizermos um bom trabalho. Não basta sermos crentes aqui dentro. Não basta pularmos e gritarmos aqui dentro. Eu quero ver o crente verdadeiro ser crente lá do lado de fora, para encarar os verdadeiros demônios que estão lá do lado de fora. Porque pular aqui dentro é fácil, porque aparentemente falando, todos que olham para você imaginam que você é um bom crente, que você tem uma vida santa e regrada, porque afinal de contas o seu olhinho já está vermelho de chorar e a sua boca já está cansada de tanto glorificar e a voz já está rouca. Mas Deus não se ilude como o homem se ilude com a aparência, porque Deus sabe que muitas pessoas estão aqui hoje buscando um subterfúgio para a sua vida desgraçada e podre que tem do lado de fora no meio da semana. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados, não basta você vir em uma vigília como essa para expurgar os seus pecados durante a semana. Não adianta você ir na segunda-feira para o motel, na terça-feira assistir filme pornográfico, na quarta entrar em sites pornográficos na internet, na quinta-feira comprar um monte de revista que não presta, na sexta passar o dia inteiro na frente da Tiravisão assistindo mulheres apaixonadas, aí na madrugada de sexta para sábado a consciência dói e diz: não, eu vou lá na vigília na Igreja Missão Mundial para que Deus me perdoe. Deus perdoa sim, mas antes disso você tem que tomar vergonha na cara e aprender a dar glória ao nome do Senhor. Lá vem o pastor Marco, é o meu estilo, é a mensagem que Deus colocou nos meus lábios. Se você não gosta, vai para casa que dá tempo de assistir o Corujão ainda. Só fique aqui aqueles que querem ver o brilho da águia de Jeová. Deus vai sacudir a sua alma. Eita Jesus, vou aproveitar porque em vigília vem crente de tudo quanto é igreja. Então segura aí, olha para o irmão, desaperta o cinto e prepara o lombo porque nós vamos apanhar. Sabe por que você não tem vitória? Porque a sua vida é exatamente o oposto da vida de Paulo. A sua vida é muito parecida com a vida dos efesianos. Você acorda de manhã, vai para frente do espelho e passa aquela massa plástica no rosto verde, coloca giló, coloca pepino para esticar a pele. Você faz tudo pela sua aparência física e não tira 5 minutos para adorar o seu rei. Aí depois, de tardezinha, sabe que aqui na vigília da missão vem muita gente bonita, vem muito homem bonito solteiro, vem muita mulher bonita solteira. Então você vai para frente do espelho e fica 45 minutos tentando corrigir os defeitos da natureza. Aí passa aquele perfume endemoniado, aí vem pra cá com a cara de santo, mas por dentro é um lobo devorador. Vai cair a máscara nessa noite, porque Deus vai te levantar com autoridade para mostrar a verdade. Não. Ei, você gosta de ouvir música? Você ouviu música? Tem crente que só pula e dança na hora da música. Chega de peixe. É hora de ouvir pão, amado. Pastor Marco, pega leve porque eu estou muito pintada. Se eu chorar, vai borrar. Eu quero ver você sair daqui igual uma árvore de Natal desmantelada, mas cheia do poder. Mão direita para cima. Dê um tapinha nas costas do irmão e diz: isto é vigília. Se não gosta, da próxima vez não venha. Mas já que veio, veste a carapuça e dá glória. E aqui eu quero parar um pouquinho. Não basta viver de aparência. Não basta entrar dentro da igreja parecendo um pavão. Não basta tentar mostrar aos homens uma piedade que você não tem. Não pense você que você engana a Deus com esse olhinho triste, com essa carinha de santo, enxugando as lágrimas pelo lágrima de crocodilo. Não pense você que só porque você abraçou o irmãozinho tá tudo bem. Abraço de tamanduá. Eu quero que você entenda que eu enxergo por fora, mas tem um Deus que enxerga por dentro. E Ele te trouxe aqui hoje para te dar umas palmadas santas, porque a terra que você está não é sua. Você passa pelas ruas, ao invés de verem Deus em você, o povo vê uma pombagira encarnada. Vamos expulsar esse espírito. Está na hora das pessoas verem você
como um homem e uma mulher de Deus. Quem concorda comigo? Então joga a mão para cima e rasga o peito dando glória. Gente, a coisa está ficando estreita. Eu estou irado com Satanás. O Satanás está enganando o povo dentro da igreja, Bispo Geraldo. Esses dias eu recebi um e-mail assim, dizendo assim: pastor, o senhor faz oração para